Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 01, M2, FI2. Movimento periódico, capítulo 13. Nós vamos gastar algumas aulas do capítulo 13, essa é a primeira aula, tá bom? Todos os capítulos do livro têm o mesmo começo. Eles começam com uma foto e logo em seguida tem um texto aqui que você supostamente será capaz de responder assim que você terminar de estudar o capítulo, né? Então vamos torcer que você consiga, tá? Bom, aqui são os tópicos deste capítulo, tá? Nós vamos fazer quase todo ele, tá? Alguns tópicos a gente não vai fazer, mas a maioria nós vamos fazer sim, tá? E o movimento periódico, né? O movimento que é um movimento oscilatório, ele tem diversas aplicações, né? As vibrações estão presentes em todo lugar, tá? Vibrações sonoras, vibrações mecânicas, oscilações de todo tipo, né? Muitas vezes as oscilações são terríveis, né? Causam fadiga nas peças mecânicas. Então, a oscilação é importante que você conheça ela bem. Ela faz parte da engenharia mecânica no dia a dia. Muitas vezes ela tem que ser evitada, principalmente o fenômeno da ressonância, né? Vamos falar sobre isso. Então, é bom você aprender bem esse tópico. Esse tipo de movimento periódico, nós vamos gastar algumas aulas com ele, e o movimento periódico está presente em toda a física, né? No som, na corrente elétrica, na luz, são todos movimentos periódicos, tá? E o equilíbrio, o movimento periódico geralmente é assim, você pensa por exemplo, num poço, né? Uma tigela, uma parabólica assim, você põe uma bolinha lá dentro. O que é a oscilação? É quando você dá uma perturbação nessa bolinha, ela começa a oscilar, depois ela volta na posição de equilíbrio. Tá? Então, esse movimento oscilatório, sempre que você perturba um sistema, ele oscila, mas sempre tem uma força que faz com que o corpo volte para a posição de equilíbrio. Tá certo? E aí, quando o corpo passa pela posição de equilíbrio, ele tem, por inércia, né, aí a força inverte e volta para o equilíbrio. Então, essa força que faz com que ele volte sempre para o equilíbrio, chamada de força restauradora, que é característica do movimento oscilatório, tá? Nós vamos estudar primeiro o movimento oscilatório, depois vamos estudar como é que se comporta a energia nesse movimento e alguns exemplos. Depois vamos ver os fenômenos do movimento amortecido e do movimento forçado, tá? Nessa primeira aula vamos ver o movimento sem nenhum atrito, tá? Não é amortecido. Então vamos ver aqui, por exemplo, o sistema mais clássico de oscilação, o sistema chamado sistema massa-mola. Você tem um carrinho aqui em cima de um trilho de ar, esse carrinho não sofre nenhum tipo de atrito, tá? Tá aqui, sem nenhum atrito. Aí você puxa aqui um pouquinho e solta. O que acontece? Ele começa a oscilar, tá certo? Oscila, né? E aí, essa oscilação é chamada de movimento harmônico simples, MHS, tá? E aí, quando você puxa o carrinho, você puxa a mola, a força restauradora é a força que a mola faz no carrinho, né? Você tem que desenhar as forças que o móvel sofre, né? Então, se você olhar aqui, o móvel, as forças que o móvel sofre, tem a força peso, a normal, e a força que a mola puxa ele, tá? Repare que você puxou o X para um lado e a força para o outro. Então, a força e o deslocamento têm sentidos contrários. Quando você solta o carrinho, ele vem, quando ele passa pelo ponto da origem, nesse ponto a mola não está esticada. Então aí a força é zero, tá? A força elástica, né? Só tem então agora a força peso e a força normal, beleza? E aí, nesse caso agora, você fala assim, putz, não tem nenhuma força resultante atuando? Não nesse instante, mas quando ele tem velocidade, ele está com inércia, né? Está com velocidade, ele vai para o outro lado.
Aí quando ele vai para o outro lado, ele começa a pressionar a mola. Aí a mola começa a empurrar ele de volta. Tá? Então o X é para lá, mas a força é para cá. Então, novamente, a força e o X têm sentidos contrários. Tá? Então, essa força, chamada força restauradora, é sempre oposta ao deslocamento, tá? Fazendo com que o corpo volte para o deslocamento, para a posição de equilíbrio, perdão. Tá? Bom, nós temos alguns exemplos de movimento oscilatório na natureza. Aliás, nós temos bastante exemplos, né? Um exemplo é o beija-flor. O beija-flor, ele bate as asas 50 vezes por segundo, tá? 50 vezes por segundo, tá? Esse beija-flor do pescoço vermelho faz um zumbido, né, característico desse pássaro, tá? Mas pássaros, entre aspas, menores, né, tipo pássaros não, mas insetos, né? Uma mosca pode bater até 300, até 600 ciclos, né, por segundo, tá? Tem pernilongos pequeninos que batem as asas incrivelmente a 1040 ciclos por segundo. Então é uma coisa impressionante, né? Então esse movimento é um movimento periódico para você manter a sustentação, né, do corpo, né? Bom, vamos definir algumas coisas aqui para você saber as grandezas que você vai utilizar. Primeiro, você vai... O que é amplitude? Amplitude é quanto que o máximo que a mola, por exemplo, nesse caso, o máximo que ela anda. Vamos supor que ela se soltou a mola de 10 centímetros. Então ela vem, começa a voltar, 0, vai até menos 10 centímetros. Depois ela volta, passa no 0, vem, vai no 10 centímetros. Então esse 10 centímetros é chamado de amplitude. É da origem até o máximo. Ou da origem até o mínimo. Não é de máximo a mínimo, né? De máximo a mínimo são duas amplitudes. Então é do 0 até o máximo, tá? Então, o que é o período? O período é quando você sai de uma posição, executa o ciclo completo, vai e volta. Esse é um período, tá bom? Você percorre a amplitude 4 vezes, tá? É um ciclo, né? A amplitude você mede, é uma distância, você mede em metros, tá? O período você já mede, é um tempo, você mede em segundos. Então, o ciclo que ele vai e volta, esse é um período, é um ciclo completo, tá? A frequência é o número de vezes que isso que acontece na unidade de tempo. Por exemplo, se a unidade do tempo for minutos, o número de vezes que isso faz chama-se rotações por minuto. Tá? Se for segundos, é rotações por segundo, que é chamado de hertz. É um ciclo por segundo. Né? Um hertz é um ciclo por cada segundo. Tá? Se a frequência, isso é chamado de frequência. A frequência é sempre o inverso do período, né? Porque, olha, se você pegar período e frequência, né? Tempo, número de voltas. O tempo de um período é uma volta. Aí o tempo de n voltas é f, né? Aí você vai e você vai encontrar que f é igual a 1 sobre t, tá? Então a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais, tá? Aí a unidade de frequência seria 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1. E a gente chama de hertz, tá? Se for em RPM, você divide por 60, você vai ter o hertz, tá bom? Desculpa. Frequência angular. Frequência angular é 2π vezes a frequência, tá? É o ômega, tá? O ômega é a frequência em termos de ângulo, tá? Em termos de ângulo. Então, você sempre tem que enfiar o 2π aí, porque 2π é uma volta completa, tá? Só que então, você percorre ângulos a cada segundo, então é radianos por segundo. Mas radiano é um número, tá? Radiano não tem unidade.
Então, radianos por segundo, a dimensão é 1 sobre o segundo, do mesmo jeito. Então, a frequência F, a frequência angular, tem a mesma dimensão, que é 1 sobre o segundo. Só que a unidade de frequência é Hertz, a unidade de frequência angular é radianos por segundo. Como a período e frequência são recíprocos, então a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, e a frequência angular é 2π vezes a frequência normal, que também é 2π sobre o período, tá certo? Aí você que sabe qual que você vai querer usar, tá? Então essas aqui são as grandezas que nós vamos trabalhar, tá? São as definições que nós vamos trabalhar nesse capítulo, tá? Então essas definições têm que estar bem sólidas na sua cabeça para você trabalhar com os problemas propostos, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui um exercício. Um transdutor ultrassônico usado para diagnóstico médico oscila numa frequência de 6,7 MHz, que seria 6,7 10 a sexta Hz. Quanto dura uma oscilação, o período, e qual que é a frequência angular? O período é o inverso da frequência, tá? Um tempo muito pequeno, 0,15 microsegundos, tá? E a frequência angular é 2πf, é um número muito grande, tá? 4,2 10 a sétima radianos por segundo, tá? Esse é um movimento de frequência muito alta, tá? Quando a vibração é lenta, o período é mais demorado, né? O período é mais elevado e F e ômega são pequenos. Aí depende do sistema que você está estudando, tá bom? Então, vamos definir o que é o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é quando a força restauradora que empurra o corpo de volta para a posição de equilíbrio obedece à lei de Hooke. Lembra da lei de Hooke, F igual a kx? Então, se esta força obedece à lei de Hooke, então é um movimento harmônico simples, tá? E esse kx é a constante da mola, né? Você lembra disso dos experimentos, né, em Física 1. Então, a equação, na verdade, é menos kx, né? Porque a força sempre é oposta ao deslocamento. Quando o deslocamento é para cá, a força é para cá. Você está esticando a mola. Quando o deslocamento é para lá, a força é para cá. Você está comprimindo a mola. Então, F é sempre oposta ao deslocamento. Por isso tem esse sinal de menos, tá? Então aqui nós temos um exemplo nessa figura, em que você tem aqui, quando a força é positiva, é porque você está comprimindo a mola, o x é negativo. Quando o x é positivo, você está esticando a mola, a força é negativa, tá? Então a equação é essa aqui, F igual a menos kx, tá? Então aqui é F e aqui é o x, tá? Então daria um gráfico desse tipo, beleza? Bom, então, quando a força restauradora é diretamente proporcional ao deslocamento, né, que é o x, então chama-se um movimento harmônico simples, tá? Chamado de MHS. A aceleração, que é a segunda derivada da posição, é igual a força sobre m, né? Porque F igual a ma, então A igual a F sobre m. Então você tem que a aceleração é menos k sobre mx, porque a força é k. Se você tem a força não é kx, tá certo? Então kx sobre m, ou k sobre mx, tá certo? Então essa aqui é a aceleração do MHS, tá? Se você tiver o k da mola, tiver a massa, para cada x que você tiver o deslocamento, você vai ter uma aceleração diferente, tá? Esse corpo executando o MHS é chamado de oscilador harmônico, tá? Então, muitas vezes, a oscilação não é exatamente MHS, mas muitas vezes, quando a amplitude é pequena, pequenas amplitudes, tá? Você pode considerar. Aqui nós temos um caso, né, em que a força restauradora obedece essa linha vermelha,
Mas aqui próximo da origem, para deslocamentos pequenos, né, oscilações de amplitudes pequenas, você tem aproximadamente uma reta, que seria o MHS. Tá? Então, geralmente, oscilações de pequena amplitude, você pode considerar como se fossem MHS. Tá? E muitas vezes você não tem uma oscilação, mas você não sabe como que ela é, você chuta que ele é MHS. É o chute que todo mundo faz inicial, para começar a estudar o movimento. Tá? E por que o movimento harmônico simples é tão importante? Porque tudo que oscila, você pode aproximar por um MHS. Tá? A vibração das moléculas no átomo, você pode aproximar por MHS. A vibração, os ultrassom dentro do corpo humano, você pode aproximar por MHS. As energias vibracionais do núcleo atômico, né, você pode aproximar por MHS. Então, o MHS é uma aproximação que você faz para quase tudo que oscila. Tá? E como nós temos muitas coisas que oscilam, né? Você, na natureza, você usa o MHS em todo lugar. Tá? Por exemplo, uma coisa fundamental, né, que é um modelo de quarks, né, o núcleo, o próton formado por 3 quarks. A gente supõe que os quarks estão ligados por molas. Né? É um modelo bem primitivo, mas é um modelo que tem até alguns resultados que dão certo. E aí, se você tenta esticar os quarks para tirar eles fora do núcleo, do próton, aí eles tem uma força que puxa eles de volta e mantém os 3 quarks unidos dentro do próton. Então esse também é um modelo também aproximado por um MHS, tá certo? Então MHS se usa para muita coisa mesmo, tá? É o primeiro chute para qualquer oscilação. E quais são as equações da MHS, né? Então você vai ter, agora começa o cálculo. Você tem que F igual a menos Kx, mas o F também é MA. E o A é dV dt. E o V é dx dt. Então, o A é d2x dt2, quer dizer, a segunda derivada. Tá certo? Substituindo tudo, você vai ter então que MA, né? MA, né? A força resultante, MA, igual a menos Kx. Tá certo? Aí você vai passar o M dividindo e passar o outro corpo para cá. Tá? Repara bem que isso aqui, ó, é aceleração. Metros por segundo ao quadrado. E aqui está os metros. Ó. Então esse cara aqui tem que ser 1 sobre o segundo ao quadrado. Então, 1 sobre o segundo é a frequência. Então esse cara aqui tem dimensão de frequência ao quadrado. Tá? Então, a gente chama esse cara de ômega ao quadrado. Tá? Então, o ômega, que é a frequência angular, é a raiz de K sobre M. Se você trocar K sobre M por ômega ao quadrado, você tem essa equação aqui, que é a equação clássica do MHS. Tá? Segunda derivada da posição ou de alguma coisa, aqui tem a coisa sem derivada. E aqui é uma constante ao quadrado. Isso aqui é a equação da MHS. Tá? Eu não vou resolver a equação aqui, porque isso aqui não é um curso de equações diferenciais. Né? Você tem que achar a solução particular, depois tem que ver o polinômio, achar as raízes do polinômio, característico e tal. Eu sei que no final você vai ter a equação, vai ser, a solução geral é isso aqui. Esse x, depende do tempo, é igual a uma certa constante, que é a amplitude, cosseno de ômega, que é esse cara aqui, né? Ômega t. Né? Porque radianos por segundo vezes segundo dá radianos, cosseno de radianos. Tá? E esse φ é o ângulo de fase, que é a fase inicial, depende de como que você começou o movimento. Porque para resolver uma equação diferencial, você tem que ter condições iniciais, né, do movimento. Nesse caso, você tem que ter duas condições iniciais, que é derivada da segunda. Então, a condição inicial é a posição inicial no movimento, é o ângulo inicial, que é esse φ aqui. Tá? Dá para saber ele só colocando t igual a zero. Tá? Aí você vai descobrir quanto tem que ser esse φ para combinar com a posição que você solta a mola, por exemplo. Tá? É a posição inicial. Bom, então, sabendo que a solução geral é essa aí, do movimento harmônico, tá? Podemos fazer o gráfico. Tá? O gráfico, então, é uma coisa assim, oscilante, né?
O período é o tempo de uma oscilação completa, tá certo? Aqui, ó, saiu do topo, voltou no topo. Oscilação completa. Ó, andou A, andou A, andou A, andou A, tá? Então, andar. Oscilação entre A e menos A e de volta é o período, tá? O A é o máximo, né? Porque aqui, ó, se você olhar bem, o cosseno vai de menos 1 a 1. Então, o máximo que o x anda é A, tá? Quando o cosseno é 1, ele andou A. Quando o cosseno for menos 1, ele andou menos A. Então, vai passando o tempo, ele está oscilando. Passa o tempo, então você quer saber a oscilação em função do tempo, você vai ter essa função, né? Então, quando é A, é aqui. Aí quando baixou, desceu para menos A, passou meio período. Subiu para A de volta, passou mais meio período. Então, meio período desceu para A, mais meio período subiu para A de volta. Então você vai fazendo isso, você vai ter essa oscilação o tempo todo, que é uma cossenoide, tá certo? Então, se podia também escrever em termos do seno, só lembrando que o seno é igual ao cosseno, eles são diferentes apenas por um π sobre 2, né? Tá certo? Então, no MHS, o deslocamento é uma função cossenoidal, tá certo? Bem simples, tá? É uma das mais simples periódicas que tem, é a função cossenoidal, tá? Aqui, você tem são 3 osciladores diferentes, tá? Oscilador 1, a massa é m, aqui, azul, tá? Oscilador 2, você aumentou a massa. Oscilador 3, você aumentou mais a massa. O que está acontecendo? Você está aumentando a massa, está aumentando o período, né? Aqui é o período, seria aqui. Você aumentou a massa, o período agora é aqui. Aumentou mais a massa, agora o período é aqui. Por que você está aumentando a massa e está aumentando o período? Porque ômega é 2πf, que é 2π sobre t. Se você multiplicar ômega vezes t, você vai ter 2π, tá certo? Mas o ômega é raiz de k sobre m. Então, ômega t, raiz de k sobre mt, que é 2π. Então, passa a raiz para o outro lado. Quem que é o período? 2π raiz de k sobre m. Tá? Então, se você aumentar a massa, você aumenta o período. Tá? Por outro lado, se você aumentar a rigidez da mola, deixar ela mais dura, você diminui o período, fica oscilando mais rápido. Tá? Se você faz uma mola com K baixo, uma mola molinha, então o período é mole, é grande, né? Até você ir e voltar demora bastante tempo. Se você faz uma mola dura, com esse K aqui bem duro, que seria alto, se o K é alto, o período é baixo, então ela fica oscilando mais rápido, tá certo? Então, também, né? Se você então pegar agora aqui, ó, é o contrário, você tem a mola 1, aqui está o período. Na mola 2, você aumentou o K, então o período diminuiu. A mola está mais dura. Na mola 3, você aumentou mais ainda o K, então diminui mais ainda o período. Por causa dessa forma, tá certo? Agora, se você não mexer nem no K nem na massa, só variar a amplitude, você não mexe em nada. Porque o período e a frequência não dependem da amplitude. Tá? Então você vai ter apenas oscilações mais altas. Tá? O período não se altera, o período é o mesmo. Tá? Quanto maior a amplitude, mais energia tem o movimento. Então, você está aumentando a energia do movimento aqui, você está só... Tá, o período e a frequência não muda com a amplitude. Tá? Por último, o que acontece se você for variando a fase inicial? Na fase inicial é só a posição que você varia aqui. Ó. Aqui, por exemplo, a fase inicial é 0. Desculpa, aqui é o x igual a 0, a fase inicial é π sobre 2. Tá? Porque o cosseno tem que dar 0. Mas termina aqui, no período t. Aqui é uma fase de π sobre 4. Também termina aqui, período t. Aqui a fase é 0. Então, porque dá A, né? Então aqui também termina aqui. Se você não afeta nada o período, tá? Se você mudar a fase só representa a posição inicial do corpo. Tá? Depois a gente vai fazer exercício para calcular isso. Tá? Então, relembrando, esse ômega, a frequência angular, é raiz de K sobre M. A frequência é ômega sobre 2π,
Então fica 1 sobre 2π raiz de k sobre m. E o período é o inverso da frequência. Então é 2π raiz de m sobre k. Tá? Olha que interessante, aqui estão vários diapasões. Né? Diapasões são aqueles instrumentos para afinar. Né? Quanto maior a massa, mais baixa a frequência. Tá? Ó, maior a massa, está embaixo no denominador, né? Maior a massa, mais baixa a frequência. Então, maior a massa, esse cara grandão aqui, frequência baixa. A massa menorzinha, frequência alta. Tá certo? Então, conforme você aumenta a massa, você diminui a frequência. Tá certo? O período e a frequência não dependem da amplitude, pessoal. A amplitude é uma coisa separada, só depende da energia do sistema. Tá? E não confunda a frequência com a frequência angular, hein? Tá? Frequência é F e o ômega é 2πf. Tá? Para obter ômega, temos que pegar a frequência e multiplicar por 2π. Tá? F é ciclos por segundo. E já o ômega é radianos por segundo. Tá? Então, não confundir essas duas coisas. Por exemplo, esse exemplo aqui. Frequência angular, frequência e período ômega s. Você tem aqui, ó, uma mola, uma medida fixa numa extremidade, a outra extremidade você puxa. Então você puxa ela 6 newtons, tá? Conforme você puxa, a força vai aumentando, que a mola faz. Vai aumentando, até uma hora que a força da mola também é 6 newtons. E aí você que equilibra, não é isso? Aí você viu que você deslocou aqui, ó, 0,03 metros, 3 centímetros, tá? Pronto. Aí depois você pegou, tirou fora do dinamômetro e colocou um carrinho aqui. Puxou 0,02 metros, ou 2 centímetros, e soltou. Ele quer saber então quanto que é a frequência, o período e a frequência angular. Tá? E a constante de cada mola. O cada mola você encontra aqui, né? Quando a força for igual à força da elástica, você tem um equilíbrio. Tá? Então, quando a força for 6 newtons, ela vem um deslocamento de 3 centímetros. Então, como F é igual a kx, então você vai ter que o K é a força sobre x. Né? A força que a mola faz é negativa, é menos 6, e o deslocamento é 3 centímetros, que é 0,03. Então, o K deu 200 newtons por metro. Se você quiser abrir o Newton, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, você pode cancelar o metro, vai dar 200 kg por segundo ao quadrado. Mas não é necessário fazer isso, tá? Depois, sabendo o K, quanto que é o período, a frequência e a frequência angular? A frequência angular é raiz de K sobre M. O K é 200, né? Que acabamos de calcular aqui. E a massa é meio quilo, tá? Está marcado aqui. Onde que está marcado aqui? Meio quilo. Meio quilograma. Então, o ômega deu 20 radianos por segundo. Se você tem o ômega, você acha a frequência. F é 2π, ômega 2πf. Então, F é ômega sobre 2π. Então, o F deu 3,2 Hz. Sabendo o F, você quer saber o período, inverte a frequência. Então, 1 sobre π deu 0,31 segundos, tá? Esse é o período. Pronto, né? Só aplicação de fórmula, um exemplo bem tranquilo, tá certo? Bom, como é que calcula o deslocamento, a velocidade e a aceleração da ômega s? Tá? Então, primeiro, o deslocamento nós já mostramos, que é a solução da equação diferencial. Essa aqui. Tá? É uma amplitude cosseno do ômega t mais φ. Tá? Ômega é raiz de K sobre M, e o φ é a fase inicial, depende de onde você colocou a mola para puxar. O que é a velocidade? É dx dt, pessoal. Deriva isso aí. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do cosseno de U é menos seno de U vezes U', né? Aqui, isso aqui é constante. Isso aqui for U, né? Isso aqui é U. Isso aqui é constante. Derivada é zero. Ômega t, derivada em relação a t vai dar ômega. Então caiu ômega para fora.
vai ficar menos A ômega seno de ômega t mais φ. Tá? Essa vai ser a velocidade do ômega s. Tá? O que é a aceleração? dv dt, deriva de novo. Derivada do seno é cosseno, derivada do seno de u é cosseno de u vezes o'. O' é ômega de novo, vai aparecer mais um ômega lá fora, então fica ômega ao quadrado. Tá? Fica isso aqui. Isso aqui é a aceleração do ômega s. Tá? Então, veja bem, o máximo da velocidade é quando o seno vale 1, ou menos 1, que é a ômega. Tá? E o máximo de aceleração é quando o cosseno vale 1, ou menos 1, que é a ômega ao quadrado. Tá? Então, o máximo da velocidade é a ômega em módulo, que ocorre em x igual a 0. Tá? Porque nos pontos onde uma vibração, né? Quando chega na amplitude A, ele inverte o sentido de movimento. Então aqui é 0. Ele passa no 0 com o maior V possível. Aí começa a brecar, lá no ponto menos A, ele breca de novo, V igual a 0. E volta. Tá? Então em A e menos A, a velocidade é nula. Tá bom? Depois, aceleração máxima é a ômega ao quadrado, que acontece onde? Lá em menos A e mais A. Quando o x é igual a 0, a aceleração é 0, porque a força é 0. Tá? Então no ponto A e no ponto menos A, onde a aceleração é máxima. Tá certo? Então, a velocidade Vx oscila os valores máximo ômega A e menos V máximo menos ômega A. E a aceleração também oscila entre valores A máximo mais ômega A e menos A máximo menos ômega quadrado A. Tá? Então, o A é menos ômega quadrado x, que é menos k sobre mx, cancela o x, ômega raiz k sobre m. A gente já sabia disso, tá certo? Então, aqui é o deslocamento, A cosseno de ômega t mais φ. Tá? Então, está saindo uma posição qualquer aqui, π sobre 3. Tá? Então, π sobre 3, veja bem, a função é essa aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Como é que você acha o φ, né? Eu tenho que saber quanto que é o x quando t é 0. Tá? Quando t é 0, vai ficar A cosseno φ. Se o x é máximo, é o A, então A com A cancela. Aí fica cosseno φ igual a 1. Quanto que cosseno é 1? Quando é 0. Então o φ vale 0. Vamos supor agora que você pressionou a mola até menos A. Tá? Menos A. Então aqui vai ficar menos A igual a A cosseno de φ, que é no tempo 0. Então vai ficar A com A cancela, vai ficar cosseno de φ menos 1. Então o φ tem que ser π. Tá? Vamos supor que você saiu do 0. Tá? Quando você saiu do 0, então aqui tem que ser 0. Tá? Quando aqui for 0, vai ficar A cosseno de φ. A cosseno de φ sendo 0, é porque o cosseno de φ tem que ser 0. E o 0 é quanto? π sobre 2. Tá certo? Então você define aqui quanto que é o φ quando você pega quanto que é o início aqui e coloca t igual a 0. Tá certo? Então aqui ele colocou π sobre 3, a função inicial aqui π sobre 3, deu aqui, ó. Tá? Quando você deriva para achar a velocidade, o que acontece? Troca o sinal e troca a fase. Tá? Você avança π sobre 2 e troca o sinal. Se você avançar π sobre 2 aqui, você vai cair quase aqui. Ou atrasa π sobre 2. Deixa eu pensar um pouco. Você atrasa π sobre 2, né? Se você estivesse aqui, é como se você estivesse aqui, ó, e fosse para trás. Você cairia aqui. Mas como você trocou o sinal, você vai estar aqui para baixo. Ó. Tá vendo? Está aqui. Ó. E depois, na aceleração, é cosseno e cosseno. Não tem atraso nenhum. Só que tem um menos aqui. Ó. Então você troca o sinal. Então se aqui era para cima, aqui vai ser para baixo. Menos π sobre 3. Tá? Bom, ou você pode pensar que atrasou uns 2... Aqui atrasa um quarto de ciclo, aqui atrasa mais um quarto de ciclo, então meio ciclo. Tá? Pode pensar assim também. Então aqui, ó,
essa figura aqui é emblemática, né? Você tem aqui, quando você puxa a mola até A, o V é zero, a aceleração é máxima. Aí você solta. No meio do caminho, você tem a aceleração diminuindo e V aumentando. Quando passa no zero, a aceleração é zero e o V é máximo. No meio do caminho, você tem o V diminuindo e A aumentando. Aqui no menos A, você tem o V igual a zero e a aceleração máxima. Aí começa a voltar. No meio do caminho, a aceleração vai diminuindo e o V vai aumentando. Quando passa no zero, a aceleração é zero e o V é máximo. Aqui no meio do caminho começa a aparecer a aceleração e o V vai diminuindo. E aqui na ponta, a aceleração é máxima e o V é zero. Assim por diante, tá certo? Então esse que é o esquema do movimento harmônico simples. Agora, muitas vezes você pode sair de uma posição intermediária, você pode sair dessa posição aqui e dar um impulso no carrinho. Você pode colocar em A e soltar, ou colocar em A e empurrar o carrinho. Tá? Então aí a amplitude não vai ser A, tem esse V inicial, né, o V0 inicial, que vai ajudar a aumentar a amplitude. Tá? Esses problemas são problemas que você precisa fazer uma conta antes. Né? Então, por exemplo, como é que se você saber onde está o x0, a posição inicial aqui, saber quanto que é o V inicial. Vamos supor que você está na posição x0 e o V inicial é zero. Então o x0 já vai ser a amplitude. Tá? Mas se o V0 não for zero, então você tem que calcular a amplitude. Tá? Então você pega a equação da velocidade e põe t igual a zero, você vai ter isso aqui. Ó. O ômega t é zero, vai ficar menos ômega a seno φ. Tá certo? Beleza? Esse é o V0. Tá? Aí como é que você vai achar o φ? Você pega o início também para um x0. O x0 em t igual a zero, né, você vai ter que ômega t é zero, vai ficar só a cosseno φ. Tá? Aí se você dividir isso pela outra, você vai ter a tangente φ. Né? Ó, o V0 é menos ômega a seno φ. E o x0 é a cosseno φ, porque ômega t é zero. Né? Aí cancela o a, você vai ter o ômega menos a tangente de φ. Então quem que é o φ? É o arco tangente de menos V0x por ômega x0. Pronto. Então dá para você achar esse φ assim dessa forma também. Tá? Beleza? Bom, e também dá para achar a amplitude. Então, essa fórmula aqui é bem importante, pessoal. Tá? O que é a amplitude? A amplitude é o x0 ao quadrado mais o v0 ao quadrado sobre o h ao quadrado. Como é que você calcula essa amplitude? Você pega esse cara aqui, né, que é o v0, pega esse cara aqui, que é o x0, e eleva eles ao quadrado. E soma os dois. Vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Aí você vai sumir com esse cara, e aí você vai ter, isola o A vai ser isso aqui. Tá? x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Quando o v0 é zero, então o x0 já é a própria amplitude. Tá certo? Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aquele mesmo exemplo anteriormente, que a gente já fez, e dar um x0 de 0,015 e um v0 de 0,4 metros por segundo. Aí calcular o período, a amplitude, o ângulo de fase e escrever as equações de movimento. Deslocamento, velocidade e aceleração. Tá? Bom, vamos lembrar um pouco daquele outro exercício, então. Que lá, o K deu 200 newtons por metro e a massa era meio quilograma. Tá? Como é que eu vou calcular o período? Tá? O período não vai mudar, eu acho, né? O período não muda. Tá? O período é, o ômega é o mesmo, e o período é o mesmo. Tá? 3,2 Hz. Tá? Agora, a amplitude. Como é que é a amplitude da equação? Então raiz quadrada de x0 ao quadrado mais
zero quadrado sobre ômega quadrado. Então, vai ficar essa equação aí vai dar 0,025 metros. Então, a amplitude aí já aumentou. Por que a amplitude aumentou? Porque nós temos um V0 agora. Antigamente não tinha. Quanto que é a fase? É arco tangente, só aplicar a fórmula. De menos V0x sobre ômega x0. Você põe lá o V0x, põe o ômega e põe o x0, você tem ali um ângulo de menos 53 graus. Que é menos 0,93 radianos. E aí, então, você tem que o x é a cosseno de ômega t mais φ. Então, o que vai ser a equação do x de t? O A, 0,025, que você achou aqui, né? Cosseno de ômega t mais φ, que é menos 0,93. Pronto. E a equação da velocidade? É menos ômega A, seno de ômega t mais φ. Menos 20 vezes isso, acho que dá meio, não é isso? Então dá menos meio seno, menos meio seno de ômega t mais φ. Está aqui. Aceleração é menos ômega quadrado A cosseno de ômega t mais φ. 20 vezes meio vai dar 10. Então menos 10 cosseno de ômega t mais φ. Pronto. Então as equações da posição, da velocidade e da aceleração. Tá certo? Só aplicar as formulinhas, tá? Para você treinar. Bom, como é que fica agora a energia no movimento harmônico simples? A gente sabe que a mola tem energia potencial. A velocidade é energia cinética. Como é que fica essa energia? A energia no MHS é a aula 2. Então, na próxima aula a gente vai ver essa energia. Para treinar essa aula 1, né? Essa aula 2 é no próximo sábado, tá, pessoal? Dia 28 de novembro, acho. Então, para treinar essa aula, tem uma lista aí no capítulo 13, começando na página 71, esses probleminhas aqui, tá? Então, tentem fazer esses probleminhas para você treinar os conceitos dessa aula, beleza? E na terça-feira, dia 24, eu vou estar tirando essas dúvidas desses problemas, tá? Ou qualquer outra dúvida que você tiver, beleza? Então é isso, pessoal. Até mais, então. E nos vemos na terça.